Olá, graça e paz. Estamos estudando a série As Sete Igrejas do Apocalipse, as 7 cartas que Jesus enviou para as igrejas da Ásia, da região da Turquia, hoje nos nossos dias. João, o apóstolo, estava na ilha de Patmos e Jesus o trouxe para si, para que João tivesse uma visão das coisas que a respeito de Jesus Cristo, como ele estava ali glorificado, a respeito daquela época e que continua até os nossos dias, que é o presente, e a respeito das coisas que virão. Então, a tribulação, o arrebatamento, tribulação e milênio. João então foi convocado por Jesus para escrever essas 7 cartas. As cartas são dirigidas às igrejas que estavam em 7 principais cidades ali da Ásia. Cada cidade tinha a sua importância, o seu valor, e elas tinham ao redor pequenas cidades e povoados que iriam receber também essas cartas. Cada cidade, isto é, cada igreja de cada cidade, tem detalhes diferentes uma das outras. Alguns acreditam que essas cartas, que essas igrejas, elas representam períodos históricos da igreja até os nossos dias. Mas, olhando de uma forma bem geral, em toda a época da história da igreja, sempre houve grupos, sempre houve igrejas que semelhantes a essas igrejas daquela época, o qual Jesus Cristo escreveu. Então é muito mais fácil nós olharmos, e talvez seja melhor nós olharmos para aquelas igrejas que vão se tornar então exemplos do que tipo de igreja vai acontecer até os nossos dias. Então é muito importante, muito gostoso, muito edificante quando nós estudamos as 7 cartas, porque em alguns momentos nós vamos estudar então a respeito da apreciação de Jesus por aquelas igrejas, das advertências de Jesus para aquelas igrejas, e em alguns momentos nós vamos olhar e falar, puxa, isso não tem nada a ver com a minha igreja, com a minha vida. Mas em outra situação, eu vou me identificar muito. É isso realmente está acontecendo com a minha igreja e é isso que está acontecendo com a minha vida. Então, não somente é um conhecimento para nós termos acerca das 7 igrejas, mas é um conhecimento que vai se aplicar profundamente na nossa vida. Então, eu tenho que deixar, como igreja e como indivíduo, a palavra de Deus falar comigo. Porque em alguns momentos, em todas as cartas, quase todas, vai ter uma apreciação de Jesus, um elogio de Jesus. Em algumas cartas vão ter uma exortação. E outras cartas vai ter ameaças até. Então, eu tenho que estar ciente que é o próprio Jesus que está enviando esses recados para mim e para a igreja que eu estou participando. Então, ali também Jesus sempre vai dar uma recomendação. Como que eu posso corrigir os problemas que estou enfrentando, o que a igreja a qual pertenço está enfrentando. Então é um estudo muito simples, é um estudo gostoso e várias descobertas nós vamos ter ao longo desse estudo. A carta que nós vamos estudar em primeiro lugar, que foi a primeira carta que João escreveu, que estava bem perto da ilha de Patmos, é a carta para a igreja de Éfeso. Éfeso se tornou uma igreja muito forte. Nessa igreja passou Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo, João e a própria mãe de Jesus Cristo esteve um tempo lá. Nós temos a capital política do Império Romano, que era Roma. E Éfeso então quase se tornou a capital religiosa, onde estava a deusa Artemis, a adoração a deusa Artemis ou a deusa grega Diana. Então, algumas vezes a gente pensamos que talvez sejam duas deusas. Não, é o nome grego e o nome romano e esse templo. E não somente essa cidade era tão importante, que também tinha um templo de adoração ao imperador. Então, era uma capital religiosa. Então, Roma é a capital política, Éfeso é a capital religiosa e Atenas era a capital filosófica da sabedoria. Vamos começar a estudar? Em primeiro lugar, nós vamos ver um pouco da história, como essa igreja foi fundada, alguns eventos que aconteceram e por causa desses eventos, a personalidade, as características da igreja de Éfeso aconteceram. Então, toda a história que a cidade, aqueles crentes passaram, viveram, quem ensinou eles,
criaram uma igreja específica, e é assim com todos nós. Então, esses pequenos detalhes vão formar, então, a cara, o jeitão da igreja de Éfeso. Isso vai fazer com que ela receba elogio de Jesus, mas também, talvez, Jesus vai apontar algum erro e alguma exortação e alguma recomendação para essa igreja. A história de Éfeso está no capítulo 18, 19, e também depois aparece um pouquinho no capítulo 20. O início dessa igreja aconteceu na segunda viagem de Paulo. Paulo fazia viagens missionárias, ia por todo lugar e voltava novamente para Antioquia. E quando ele fez a segunda viagem, então ele passou por Éfeso. E olha só esse versículo que Lucas narra, versículo 19 até o 21, que mostra essa fundação dessa igreja. Chegaram a Éfeso, então Lucas não está com eles, e fala que Paulo e mais alguns amigos chegaram a Éfeso e ali entraram. Então, chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Aqui é um resumo de vários detalhes que aconteceram. Então, Paulo chegou nessa cidade, pregou o evangelho ali, geralmente ele ia em primeiro lugar na sinagoga, e queria continuar a viagem. Então, Paulo deixava alguns amigos ali, até estruturar um pouco melhor a igreja, depois esses amigos iam para onde Paulo estava. Aqui Paulo, na segunda viagem, ele tem dois companheiros, um casal, que eram fabricantes de tendas. Esse casal se juntou a Paulo na primeira viagem, quando Paulo chegou a Corinto. E ele estava sozinho, não tinha sustento, então ele descobriu esse casal, começou a trabalhar com eles e se tornaram companheiros. Um casal forte, um casal maduro, um casal que foi discipulado por Paulo, que conhecia muito bem as verdades do Evangelho, graça, fé, somente Jesus Cristo, arrependimento, o plano de Deus para com a nação de Israel. Então eles conviveram com Paulo, então Paulo não parava de trocar ideias com esse casal. Então eles chegaram a Éfeso, Paulo ficou um tempo ali, depois Paulo foi embora, então deixou Priscila e Áquila ali. Ele, Paulo, porém, isso aqui contando agora a história como Paulo chegou e o que ele fez. Então ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. É isso que Paulo fazia. Ele entrava na sinagoga, tinha um jeitão de judeu, ele orava, ele lia as escrituras e depois começava a falar para os judeus a respeito da vinda de Jesus Cristo como Messias, que ele se encarnou, morreu lá em Jerusalém e ressuscitou. Isso para muitos era novidade. Alguns talvez tinham recebido algumas notícias, mas muitas coisas eram desconhecidas. Então Paulo debatia com eles, tentando provar pelas escrituras essas verdades agora do Evangelho. Então, esse debate fez com que, e Paulo querendo ir embora, fez com que essas pessoas pedissem para Paulo ficar mais tempo. Então olha o versículo 20. Pedindo eles que ficassem mais tempo, Paulo não cedeu. Paulo tinha um comichão, uma santa incumbência de pregar o evangelho aonde ainda não tinha sido pregado. Então, se ele chegava no lugar e ele debatia com essas pessoas, e as pessoas começavam a ter convicção de que Cristo é Deus, de que Cristo é homem, de que Cristo se encarnou e morreu pelos nossos pecados, que Cristo ressuscitou e que Cristo vai voltar, e a salvação é pela graça mediante a fé. Então, no momento que ele sentia que havia algumas pessoas maduras que tinham entendido isso e que poderiam, então, discipular outras pessoas, novos convertidos, ele já queria ir embora logo, para um outro lugar que ainda não tinha ouvido, não tinha recebido nenhum apóstolo, nada, para ouvir do Evangelho. Então Paulo tinha uma santa incumbência e um comichão e um desejo, algo que fazia com que ele sempre estivesse de partida, desde que ele sentisse que ali já pudesse ser cuidado por outras pessoas. Então por isso que ele deixa Priscila e Áquila e alguns membros da sinagoga que tinham se convertido, que entendiam bem das escrituras, que já tiveram uma compreensão boa, então se tornariam as pessoas que iam levar esses novos discípulos às escrituras para entender o evangelho. Então, pedindo eles que ficassem mais tempo, Paulo não cedeu, ele foi embora. Mas ao partir, quando Paulo foi se despedir deles, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Aqui então temos o início dessa igreja, por Paulo e aqui com Priscila e Áquila.
Vamos então ver alguns eventos que aconteceram após essa partida de Paulo aqui. Olha o que acontece enquanto Priscila e Áquila está em Éfeso. Apolo, de Alessandria, chegou e começou a ensinar em Éfeso. Essa região de Alexandria, um estilo deles é formar, a escola de Alexandria, o estilo era formar pessoas que tinham boa capacidade de pregar, de ensinar com todo calor, com todo ânimo, com lógica, com capacidade de exemplificar. Então, qualquer pessoa que tivesse estudado na escola de Alexandria e era um pregador, era considerado um excelente, cativante. E Apolo chega com todo o conhecimento bíblico, chega aqui de Alexandria e chegou e começou a ensinar em Éfeso. Então, é uma pessoa que logo o pessoal se encantou. Paulo, apesar do conhecimento que ele tinha, da lógica que ele tinha, da capacidade de organizar os pensamentos, ele, por causa do livro de Coríntios, não foi considerado uma pessoa atraente para ser ouvida. Temos até a história de Eutico, que ouvindo Paulo até tarde da noite, caiu da janela e morreu, e Paulo ressuscitou ele. Mas Paulo era acusado, somente pelos coríntios, de que era uma pessoa que a voz talvez seja baixa, talvez seja um pouco gago, era uma pessoa assim que falava sem muito gesto, sem muito ânimo, sem voz alta, e ele era criticado por isso. Eu acho que isso doía bastante para ele, né, no coração dele. Mas Apolo aqui, pessoalmente, é um cara carismático. Então ele ganhou a simpatia das pessoas. E ao pregar, Apolo não sabia muitas coisas sobre após a ressurreição, sobre o que aconteceu em Jerusalém, a descida do Espírito Santo, sobre o batismo que Jesus ordenou para que a igreja batizasse, que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sobre a descida do Espírito Santo, que foi o batismo, que agora todo aquele que crê, então, é selado pelo Espírito Santo. Apolo, apesar de estar pregando coisas que ele ouviu sobre João, a mensagem de João, que é de arrependimento, que Deus vai enviar o Messias, ele não sabia muitas coisas. Então, quando Priscila e Áquila começaram a ouvir Apolo, eles perceberam que não é que havia erro, a mensagem ainda não estava ajustada. Então, olha o que acontece. Priscila e Áquila explicaram para Apolo, chamam ele para a casa deles e explicam para Apolo o caminho de Deus com mais exatidão. Então, aqui nós temos duas pessoas que viram uma pessoa atraente como pregador, não sentiram inveja e, com cuidado, chamaram Apolo para sua casa e explicaram. E também nós temos Apolo, que caiu na graça das pessoas, também aceitando esse ensino. Isso que é uma coisa bem direcionada pelo Espírito Santo e que também envolve a humildade das pessoas e o capricho das pessoas. Se fosse em alguns momentos, esse tipo de pessoas dividiria o grupo. Apolo talvez não se sujeitaria a ser corrigido e talvez dizer para a igreja, olha, eu não sabia disso, Priscila e Áquila me ajudaram, então a minha mensagem talvez vai ter algumas mudanças agora, porque agora eu compreendi. E Priscila e Áquila também não desprezaram Apolo, não criticaram ele. Então aqui a preocupação dessas pessoas maduras com a verdade do Evangelho. Então nem Apolo, nem Priscila e Áquila estavam acima da mensagem, mas eles ajustaram, conversaram e o reino de Deus ganhou com os dois. Paulo, depois disso, volta para Éfeso e evangeliza os discípulos de João Batista. Então Paulo encontra um grupo de discípulos de João Batista que também seguiam os ensinos de João Batista, que era arrependimento, arrependei-vos que vai chegar o reino de Deus. Então Paulo chega para eles e conta o ministério de Jesus, que ele é o Messias, que ele morreu, que ele ressuscitou e foi arrebatado, foi levado a Deus, está com Deus agora, é o Messias, é o Salvador, a salvação é pela graça, mediante a fé, e agora o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando a pessoa crê, naquele momento o Espírito Santo está regenerando ela e selando, batizando ela para garantir a sua salvação. É propriedade de Deus. Então Paulo explicou para eles isso. Olha, tudo aquilo que vocês estavam esperando já aconteceu. Então vocês creem no Messias? Eles creram. Foram batizados tanto nas águas, agora nesse novo batismo que
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também receberam, ali foi notificado que eles também deveriam fazer parte da igreja. Então é o quarto momento que o Espírito Santo desce para cada um grupo diferente, então dando a ideia de que agora a igreja ela é para todas as pessoas, para todos os grupos, para aquele que crê e pela fé é salvo. Depois de 3 meses que Paulo estava ali, Paulo ensinando na sinagoga, repetidamente, alguns judeus da sinagoga já não eram endurecidos, então não creram e começaram a falar mal do caminho. Então já não quiseram que Paulo tivesse essa influência, essa participação naquele grupo. Isso sempre aconteceu. Alguns judeus olham para as Escrituras, o Espírito Santo abre a mente deles, eles creem em Jesus. Outros, os olhos continuam ainda cegos e não conseguem. E não somente não conseguem crer, mas passam a perseguir o reino de Deus, as pessoas do caminho. Até essa época aqui, os cristãos, eles são chamados o pessoal do caminho, as pessoas, os que estão no caminho. Mas posteriormente vão ser chamados então de cristãos. E esse nome, isso é Pequeno Cristos, esse apelido vai então se espalhar por todo mundo e chegou até nós. Paulo então, por causa da rejeição dos judeus, passa a ensinar os discípulos por 2 anos. Paulo então fica em Éfeso, olha só, 2 anos. Então nós temos Apolo, nós temos Priscila e Áquila e Paulo novamente aqui em Éfeso. E ele alugou uma academia, um ginásio, de tirano. E à tarde, no horário mais quente, onde ninguém usava, Paulo então discipulava, ensinava esses discípulos, todos aqueles que iam crendo com a pregação do Paulo. Deus, confirmando a atuação ali do apostolado de Paulo, a palavra de Paulo, fazia milagres e pessoas levavam lenços e aventais de Paulo para curar os doentes. Então nós vemos aqui que era uma população que tinha uma mentalidade mística, que cria que objetos eles podem transmitir alguma bênção, algum poder. E eles usam então achando que o poder, crentes imaturos achando que o poder está em Paulo. Uma coisa que também que é interessante que Lucas está fazendo quando ele escreve esse capítulo, ele está comparando com Pedro, que a mesma coisa que aconteceu com Pedro aconteceu com Paulo. Então a ideia de Lucas aqui é mostrar que Paulo era verdadeiramente, genuinamente apóstolo, porque muitas pessoas queriam, se fingiam de ser apóstolos para levar vantagens. Olha só o que aconteceu, Paulo está pregando, Deus confirmando a sua pregação através das orações dele, quando ele orava, pessoas eram curadas, e até as roupas e os lenços eram levados, as pessoas eram curadas. E aí então, alguns filhos de um chefe do sacerdote, 7 filhos de Seva, que eram dos chefes sacerdotes, eles tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus a quem Paulo pregava. Eles não eram crentes, eles até tinham coisas místicas lá para ajudar algumas pessoas a se livrarem, tentar curar alguma pessoa, tentar amenizar o poder do demônio sobre a vida das pessoas. E eles, quando viram Paulo fazendo aquilo com toda aquela autoridade, então eles chegaram para um homem endemoniado e falaram assim: olha, nós expulsamos você em nome de Jesus a quem Paulo prega. Então eles não tinham relacionamento com Jesus, estavam autorizados para fazer. Não foram enviados, não eram crentes. E eles fazem isso. Então eles tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus. E o demônio disse para eles: olha, Jesus eu conheço, Paulo também não. Vocês eu não sei quem vocês são. E o demônio deu uma surra neles. E eles fugiram nus e machucados, feridos. É cômico e trágico. Mas a gente vê que a entrada do evangelho ali, outras pessoas tentaram fazer as mesmas coisas. Então a ideia aqui é que, e não somente dessas pessoas dentro dessa cidade, mas posteriormente vai vir pessoas de fora, de outros lugares, tentando dizer que era um ministro do evangelho, que era um apóstolo, e a igreja vai sofrer com isso. E essas pessoas sempre vão trazer uma mensagem mística ou seduzir as pessoas para viver um comportamento diferente. Muitos, olha só o que aconteceu, por causa desse poder de Paulo, da confirmação da palavra dele através dos milagres, por causa disso que eles viram que
algumas pessoas tentaram usar o nome de Jesus, levaram uma surra. Então o poder do nome de Jesus é para aqueles que foram chamados. Muitos, como era uma cidade muito mística, idólatra e religiosa, pagã, muitos daqueles que estavam se convertendo usavam amuletos, usavam livros de feitiçaria, livros para tirador de barriga, disso, receitas místicas. E esses, quando se converteram, encontrar Jesus, encontrar a suficiência de Jesus, perceberam que isso tudo era uma ofensa contra Deus. Era a base do pecado, era para onde o pecado nos leva muitas vezes. Nos tornar loucos, seduzidos por coisas que não existem. Então, muitos que se converteram e praticavam o ocultismo, feitiçaria, o misticismo, eles queimaram os livros no valor de 50 mil dracmas. Eles jogaram fora, todos trouxeram, isso aqui não presta, nós estávamos errados, Deus abriu a nossa mente, nós estávamos pecando contra Deus usando essas coisas. Então, publicamente, juntaram os livros e queimaram esses livros, preciosos, caros, de 50 mil dracmas. Seria hoje, na moeda japonesa, 3 milhões e 300 mil ienes. Ou, no valor do Brasil em reais, 1 milhão e 800 mil reais. Cada dracma valia um dia de trabalho. E eles queimaram, jogaram fora. Não quiseram mais saber disso. Isso é um sinal de uma verdadeira conversão, onde a mente é aberta e a pessoa ainda não quer simplesmente adicionar Cristo para a sua vida. Eles entenderam que a vida anterior não tinha nada a ver com Deus e que Cristo é suficiente, não precisa de mais nada. É através da relação que você tem com Deus, através da oração, da submissão, da obediência, é que Deus vai te abençoar ou não. Não é através da sua capacidade de ler receitas e magias. É uma coisa muito bonita que aconteceu aqui em Éfeso. Só que isso começou a trazer problemas na cidade. A cidade vivia em função da indústria da idolatria. Então havia várias imagens da deusa, havia várias comidas, barraquinhas, joias, e pessoas do mundo todo vinham para ali para adorar o imperador e adorar a deusa Diana ou Artemis. E existe uma fábrica por trás disso. Se muitas pessoas estão se convertendo, já não estão comprando mais esse material. E se qualquer visitante que vem de fora, esses novos cristãos estão evangelizando. Você veio aqui para ouvir falar sobre a Deus de Deus? Ela não existe, mas eu encontrei a salvação em Jesus Cristo. Então, Éfeso se tornou uma cidade de evangelização para toda a região. E ao mesmo tempo, os amuletos, as estatuazinhas, os brequeteques lá deles, passaram a não ser vendidos, as pessoas não compravam mais. Isso começou a trazer um prejuízo para a economia de Éfeso, que vivia em função disso. E aí um homem, um ourives, um cara que trabalhava com ouro para fazer essas medalhinhas, essas correntinhas, esses amuletos, ele começou a perceber, achou que tinha que dar um basta naquela situação. Então o nome dele é citado aqui, um tal de ourives chamado Demétrio, reuniu todos os trabalhadores dessa indústria e convenceu eles que Paulo estava trazendo prejuízo e descredibilizando a deusa Artemis ou Diana. Então que a pessoa principal que era responsável por tudo aquilo, essa evangelização, muitos já se convertendo, abandonando a adoração a Diana e não querendo mais comprar, a culpa do homem principal era Paulo. Então ele reúne no anfiteatro lá pessoas e abre uma assembleia e começa a dizer para eles, vão nos levar à falência, vão nos prejudicar. E a cidade inteira ficou em tumulto e arrastaram os amigos de Paulo. Então ficaram em tumulto, foram para a assembleia, pegaram alguns companheiros principais de Paulo e arrastaram. Paulo queria ir lá e explicar para eles, mas algumas pessoas de bom senso sabiam que se Paulo fosse, ele não sairia com vida de lá. Então, pessoas, autoridades da cidade, talvez que tivessem convertido ou não, que sabiam do que estava acontecendo, do tumulto, evitaram que Paulo fosse até lá.
Muita confusão aconteceu sem saber por que estavam ali. As pessoas estavam ali gritando: mata, mata, bate, bate, sem saber por que estavam ali. E por 2 horas eles gritaram: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Artemis dos Efésios. Aquela insanidade de muitas pessoas reunidas, um tumulto descontrolado que poderia terminar em algo muito terrível. E nesse momento, o escrivão da cidade, o cara do cartório, do fórum, um homem que trabalhava com a lei da cidade, ele se levanta e começa a dizer, ele acalma a multidão. E ele explica para a multidão que se eles tivessem alguma coisa contra Paulo, as portas do tribunal estavam abertas, era só levar uma acusação e deixar ser julgado. E ali, então, ele orientou aquelas pessoas para buscarem os tribunais e então, por causa disso, as pessoas, não, terminou, cada um foi para sua casa. É interessante, nós temos visto ao redor do mundo, muitas vezes, falsas acusações ou uma pessoa confundida com outro, que de repente pessoas inflamadas vão lá e matam e depois de um tempo descobrem que não foi aquela pessoa. No Brasil já aconteceu várias vezes isso. E aqui esse homem, né, não sei se era cristão ou não, na Bíblia não fala, ele se levanta e coloca a ordem, para isso que existem as autoridades, orienta aquelas pessoas e evita com que as pessoas façam alguma coisa que vai prejudicar elas no futuro. Então aqui nós temos vários eventos do que aconteceu aqui na cidade de Éfeso. Paulo termina na segunda viagem, ele tem esse tempo com Éfeso, depois ele voltou. Depois Paulo vai fazer uma outra viagem, a terceira viagem, e quando ele estava indo para Jerusalém levar a oferta para os irmãos de Jerusalém, que estavam muita pobreza, ele para em Mileto, no beira-mar, e manda chamar os líderes de Éfeso. Ele não vai até Éfeso, ele manda chamar para que o pessoal viesse, e Paulo ia fazer então uma despedida para ele. Paulo tinha uma rota, então nessa rota teria que entrar um pouco no continente para falar com os efésios. Então ele pede para chamar o pessoal. Em vez dele fazer a viagem, o pessoal viria, ele conversaria com os líderes dos efésios. Então Paulo, inicialmente nessa conversa, começa a relembrar aos efésios a dedicação, a seriedade, o amor com que ele executou o seu ministério junto aos efésios. Então Paulo recorda isso. Olha, se lembra como que eu fiz isso, quando eu dediquei, como foi difícil para mim, mas eu não abandonei, eu suportei. Dessa mesma forma, vocês agora são os líderes da igreja de Éfeso. Então, dessa mesma forma, se dediquem à incumbência que vocês receberam. Então Paulo encoraja os líderes a primeiro cuidarem de si próprios, então ter um zelo com a sua própria pessoa porque são líderes, e cuidarem da igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Essa é uma palavra muito bonita que Paulo falou aos Efésios e Lucas fez questão de registrar. E ele alerta aos líderes de Éfeso para tomarem cuidado com os falsos mestres. Ele fala que surgirão até entre eles, até talvez entre aquelas pessoas, alguns deles poderiam se tornar um dia falsos mestres. Deixariam-se levar pela filosofia, pela cultura, pela sua forma de saber, ou a forma de pregar, de expor, começariam a inventar ou criar coisas que deturparia a simplicidade do evangelho. Então Paulo fala para essas pessoas, olha, dentro de vocês pode ser que surgirão lobos, falsos mestres, e também vai vir de fora. Tomem cuidado, protejam a igreja. Então esse pessoal guardou na mente essa exortação de Paulo. Paulo então relembra a sua atuação fiel com esses líderes e despede deles. Todos choravam muito, e abraçando a Paulo, o beijavam e ele seguiu viagem. Então temos alguns eventos muito fortes aqui nessa igreja. Essa igreja que tem uma história muito boa, né? De começar muito forte, de crentes se convertendo, abandonando a sua religiosidade pagã, a exortação de Paulo para eles terem cuidado de que pode surgir falsos mestres, a atuação de Apolo, um pregador muito assim, animado, a atuação de
Priscila e Áquila, a atuação de Paulo, de muito conhecimento, de muita dedicação e seriedade com o Evangelho. Depois nós tivemos Timóteo e João, que são pessoas que cuidam muito das pessoas, e depois a atuação de Maria, ali um testemunho vivo, não sendo idolatrada, mas um testemunho vivo, de que foi abençoada por ser a mãe de Jesus Cristo. Então, essa é a história bonita de Éfeso. Para essa igreja, Jesus, na visão de João, quando João teve a visão, Jesus se apresenta a João e pede para que João escreva uma carta para essa igreja. Isso que nós vamos estudar agora. Vamos lá? Capítulo 2, então versículo de 1 a 7, João vai relatar a mensagem que Jesus quis enviar para Éfeso. Em primeiro lugar, Jesus vai relembrar ou vai falar de novo alguma coisa a respeito do que ele é, ele mesmo é. Ele fala ao anjo da igreja, isto é, ao mensageiro da igreja, aos líderes da igreja, às pessoas responsáveis da igreja em Éfeso. João, escreva. Olha o que Jesus fala. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Uma das descrições que João viu a respeito de Jesus Cristo, glorificado, cabelo branco como a neve, com um cinto de ouro, vestes reluzentes. Então, João percebeu que Jesus estava no meio de 7 candelabros e com 7 estrelas na mão. João viu aquilo, não entendeu. Então Jesus Cristo vem para João e explica o que significava aquilo. Então Jesus falou assim, olha, as 7 estrelas são os anjos dessas igrejas, isto é, os líderes, os que cuidam dessas igrejas. E os 7 candelabros, então, são as igrejas que eu coloquei nesses lugares. Foi Paulo que evangelizou, foi Lucas que acompanhou, foi Barnabé, foi Marcos, foi Timóteo, mas eles foram simplesmente instrumentos na mão de Deus para implantar igrejas nessas cidades. E então Jesus deixa claro aqui que não é Paulo que está entre as igrejas, não é Pedro, é ele. É ele que implantou, ele que usou Paulo, Pedro, os apóstolos para implantar essas igrejas. E ele estava no meio das igrejas. Ele não está fora, mas a ideia dele cuida, ele supervisiona, ele direciona, ele através do Espírito Santo. E ele tem os pastores, a liderança nas suas mãos, capacitando, mas também responsabilizando, orientando. Ele é soberano, ele tem direito, a igreja é sua. Ele morreu por ela, aquilo que Paulo vai falar para os Efésios. A pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então não é a igreja de um pastor, de um missionário, de uma denominação. A igreja é de Jesus. Ele é o cabeça, ele é soberano, ele é Senhor. E ele deixou, através dos apóstolos, toda a orientação de como uma igreja que se chama pelo seu nome deve agir e deve viver. E quem são aquelas pessoas que pertencem à igreja local. Então, em primeiro lugar, Jesus relembra essa igreja. Eu estou no meio de vocês, eu estou com vocês, eu cuido, eu oriento e sou soberano sobre a igreja. E os líderes estão nas minhas mãos. Em segundo lugar, Jesus Cristo vai fazer um elogio para essa igreja. É uma coisa muito gostosa quando recebemos um elogio. E Jesus fala no versículo 2, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua paciência, a sua perseverança. Essa palavra que Jesus fala assim, eu conheço, é uma palavra que pode ser traduzida por eu vi, eu vejo. Dando a ideia de que não somente Jesus Cristo ouviu de alguém sobre as obras, não. Ele está ciente, ele viu com seus próprios olhos. Então, é algo que não somente ele viu a ação, mas ele viu a motivação. Porque Jesus, sendo Deus, conhece a motivação com que nós fazemos as coisas. Se aquilo é de sinceridade ou não. Então, eu conheço as suas obras. Jesus Cristo fala, o seu trabalho árduo, então, você fez derramando suor, houve uma dedicação muito forte. E a sua perseverança. Por que perseverança? Eles não somente começaram a trabalhar arduamente, mas eles
apesar dos obstáculos, apesar da dureza, apesar do tempo interminável, eles continuam e foram até o fim fazendo aquilo que era responsável. Normalmente é mais fácil começar a fazer algo e até nos dedicamos. Mas em pouco tempo nós nos cansamos, desanimamos, buscamos outra diversão. Mas aqui Jesus elogia que esses crentes de Éfeso estavam empenhados com tudo que eles tinham. E perseveraram, isto é, continuaram no mesmo pique, cada vez mais aprimorado. E talvez essa perseverança também está relacionado àquilo que eles sofreram para que fossem impedidos de continuar a trabalhar. Desânimo. Como fizeram lá com Paulo, né? Os judeus começaram a falar mal do caminho. Alguns desanimaram. E eles perseveraram. Não importava o que falassem a respeito deles, não importasse se pessoas dentro da própria igreja causassem tristezas para eles. Eles perseveraram, eles tinham paciência, eles sabiam a quem estavam servindo. Então Jesus faz um elogio. Eu conheço, eu sei que vocês serviam a mim. E toda aquela pessoa que está servindo a Cristo persevera, é paciente. E as obras não são maquiagens para se exibir. Não, as obras são para Cristo. Que elogio! E Jesus continua. Eu sei, isto é, eu vi, eu conheço. Eu sei que você não pode tolerar homens maus. Nós vemos hoje em dia, e em todo o século sempre houve, essa ideia de que nós temos que ser tolerantes. O amor ele nos leva muitas vezes a sermos tolerantes, mas o amor nunca pode destruir a verdade e nunca pode passar por cima do mal. O amor é perdoador, mas o amor visa transmitir graça para que haja um arrependimento e uma mudança. E havia homens maus, são aquelas pessoas que vêm com más intenções, querendo trazer prejuízo e não têm interesse nenhum de mudança quando confrontados com o erro. Pelo contrário, eles se tornam como cachorros. Isso é, quando Jesus falou uma vez uma historinha de que não lanceis pérolas aos cães. É algo tão precioso, mas se você jogar para o cão, ele vai pensar que você está agredindo. E cães naquela época não eram os pets que nós temos, não. Eram como animais selvagens. Eles traziam muitas doenças e prejuízos. Ninguém cuidava de cachorro como se cuida hoje. Então, Jesus está falando que eles não conseguiam tolerar esses homens maus, eles resistiram, porque o homem mau ele usa de estratégia, ele usa de maledicência, ele fofoca, ele quer destruir a credibilidade, a honra das pessoas, inventa histórias, eles têm objetivos nefastos. E essa igreja, pessoas sendo prejudicadas, se uniram, se mantiveram firmes e não toleraram. Apontaram o erro, sofreram, então a ideia é que porque eles eram perseverantes, mas se mantiveram firmes, eles não arredaram o pé do serviço que ele tinha para realizar para Deus. E eles não toleraram homens maus eles puseram à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Então viam pessoas, olha, eu sou enviado por Jesus, sou apóstolo, eu já fiz isso, contavam uma história, eu tive 7 visões, eu fui lá para o inferno, e o pessoal, os crentes simplórios começavam a admirar, e os crentes sérios, líderes da igreja, começaram a conversar com essas pessoas. Mas como isso? Isso não bate com as escrituras. E aí eles provaram, é difícil fazer isso, provaram para a igreja que as pessoas eram falsos apóstolos, estavam querendo enganar, eram pessoas más. E aí, porque eles provaram, não somente falaram, não gostamos, é uma pessoa que não é dos nossos, não. Eles provaram as más intenções das pessoas e descobriram então que eles eram impostores. Então Jesus elogia essa igreja. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostos. Por que descobriu? Porque geralmente os homens maus vêm de forma encoberta, dissimulada. E muitas vezes a boa parte da igreja são seduzidas por esses contos do vigário e acabam acreditando e abandonando a verdadeira fé com as verdades do Evangelho. Por causa disso, ainda Jesus dá mais um elogio.
Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. É quase a ideia do versículo 2. Mas fazer essa tarefa de estar alerta, porque Paulo falou, ó, cuidado, vai vir falsos mestres de dentro, vai surgir dentro de vocês, vai vir de fora. E eles fizeram isso. Eles foram rigorosos. E por causa disso recebem o elogio de Cristo. Eles não deixaram o evangelho as doutrinas do evangelho serem adulteradas. Mesmo que as pessoas, mas eu gostei, eu gosto tanto disso, isso me fez bem, eu me senti tão bem. Não importava. Importava era a verdade. Então eles lutaram pela verdade do evangelho. E eles não somente num dia, porque houve um dia você faz isso, há desgaste, pessoas até que foram iludidas passam a falar mal de você, combater você. E outra vez vai acontecer novamente e muitas vezes a gente fala, eu não vou entrar nessa de novo. Mas esses membros de Éfeso ficaram firmes. Veja o que fala o versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos, perseguições por causa da economia da cidade, perseguições dos judeus, perseguições do Império Romano e perseguições desses falsos mestres que estavam entrando na igreja, causando problemas dessa igreja. E essas pessoas ficaram firmes. Por quê? Paulo falou, sigam o meu exemplo. Olha a minha dedicação quando eu trabalhei com vocês. Então, eles faziam isso não por causa do nome deles, não por causa do nome da igreja de Éfeso. Eles faziam por causa do nome de Jesus. E por causa disso, Jesus elogia eles. Faz 3 elogios muito bonitos. Que bom que toda a igreja dos nossos dias pudesse ser firme e forte como essa igreja. Valorizar a verdade e o nome de Jesus acima de qualquer coisa, acima de qualquer prazer. Mas vem o versículo seguinte dessa carta de Jesus. Tenho algo contra você, contra a igreja. Porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Eu acho que todos que estão participando desse estudo, agora estão assistindo esse estudo, já ouviram falar disso. E esse até é um chavão popular. Você tem que voltar ao seu primeiro amor. Alguns falam que o primeiro amor é aquela inocência, aquela simplicidade, quando o casalzinho começa a namorar, então tem aquela paixão, tudo é bom, tudo é legal, não existem problemas. E de repente, por causa de algum desgaste aqui, uma mancadinha de um aqui, uma mancadinha de outro, de repente nós vamos ficando um pouco mais rígidos e chatos. E aí ficamos sem aquela paixão, aquele brilho e a vida fica normalzinha. Pode ser que seja isso. A palavra entusiasmo dá a ideia de que é como se Deus tivesse entrado na pessoa. Então a pessoa está entusiasmada. É um pouco, alguns acham que seria isso. Eles perderam o entusiasmo. Mas olhando um pouco a história da igreja de Éfeso e aquilo que Jesus Cristo falou no seu elogio, que eles perseveraram, eles não suportaram homens maus, eles colocaram à prova e descobriram que eram apóstolos, não eram apóstolos, e perseveraram, então foram firmes, principalmente numa cidade, uma capital religiosa, pagã, mística. Pode ser que dentro da igreja todo mundo começou a ficar lapidado contra o erro, ficar muito atento, ficar com a orelha em pé qualquer momento, um com o outro. Então, se alguém falava uma palavra, não, essa palavrinha não pode ser usada porque essa palavrinha dá uma outra conotação, tá? Então, pode ser que no afã, no desejo de ser tão primoroso com Cristo, tão zeloso por Cristo, como Cristo elogiou eles acabaram tendo um pouco de medo nos relacionamentos. Então, daqui a pouco, ninguém mais brincava, talvez, um com o outro, conversava assim, tranquilo, porque numa conversa informal, numa brincadeira, de repente a gente fala alguma coisa que talvez era da nossa antiga história, né, religiosa, então de repente sai, não tem nada a ver. A gente brinca muitas vezes. E de repente mas não é, a gente não tem aquilo mais, é os hábitos, né?
que a gente tem da vida anterior da conversão. E pode ser que de repente as pessoas começaram a ser corrigidas tão fortemente, um corrigiu o outro, e começou a haver agora talvez um medo, um receio, um zelo, e isso acabou tirando a comunicação entre um e o outro. E aonde a comunicação entre as pessoas diminui, o amor, o sentimento do amor não é expresso. Nós abençoamos as outras pessoas com as nossas palavras. E quando temos medo da reação das pessoas, nós nos calamos. Então é bem possível aqui que essa falta de óleo nos relacionamentos, essa falta esse exagero nos cuidados, começou a entristecer e ao mesmo tempo, se eu exorto alguém hoje, eu vou ter medo também em amanhã de ser exortado. Então vou ficar quieto. É interessante que essa igreja foi tão eficaz, mas Jesus está falando para ele, olha, está pegando alguma coisa aqui que não está legal. Isso pode refletir até na perspectiva que as pessoas têm a respeito da igreja. Quando todo mundo se reunia, ninguém abria a boca, ninguém ousava falar nada, de medo de ser corrigido. Então, quando alguém visitava ou estava entre eles, via aquele... Ninguém conversa aqui, ninguém troca uma ideia. E quando alguém visitando também falava, opa, isso aí está errado, isso aqui não tem nada a ver, era corrigido assim afrontosamente. Nós devemos corrigir os erros, mas talvez quando nos tornamos muito preocupados em combater o erro, nós podemos nos tornar duros, rígidos, secos. Eles faziam um bom trabalho, mas os relacionamentos estavam talvez ficando secos. E o próprio Jesus disse para os discípulos, o mundo me conhecerá se vocês amardes uns aos outros. Isso daqui não significa que eles não amavam uns aos outros, mas eles tinham medo de fazer algum erro por causa do zelo que eles tinham pelo nome de Jesus. Somente no céu nós vamos deixar de cometer falhas ou erros sem pensar. Mas aqui, enquanto estivermos aqui, essa questão de nos abraçar, de estar junto, de comunicar, de conversar, é extremamente importante para a igreja. Quando o mundo vê que a igreja tem intimidade, que tem respeito, não importa as finanças um do outro, não importa a educação um do outro, não importa as experiências. Então, crianças brincando com adultos e pessoas ricas, afortunadas, brincando ou respeitando ou conversando com pessoas mais simples. Essa interação de uma forma alegre, cativa, mostra a presença do Espírito Santo ali no meio da igreja. Algumas vezes a gente acha que a presença do Espírito Santo é através de coisas que a gente pode produzir, de falar alto, de gritar, de dançar. Isso é produção. Mas o amor é algo natural, é algo que faz parte do nosso caráter. E essa igreja estava retendo isso e sendo prejudicada. Então Jesus fala, eu tenho contra você, porém tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor, como vocês eram antes, que cativaram aquele desejo das pessoas de queimar os livros com toda a alegria de estar juntos um com o outro. E principalmente Timóteo e João estando naquela igreja, Maria, imagine como isso era gostoso. Mas também eles tiveram Apolo, o grande pregador. Tivemos Priscila e Áquila, que conheciam muito bem as Escrituras, e Paulo também. Então havia equilíbrio entre a verdade e o amor. Mas passou-se um tempo, esses líderes que não tinham essa moderação, os novos líderes que não tinham essa moderação desses homens, Timóteo, João, Maria, Apolo, Priscila e Áquila e Paulo, eles não tinham essa habilidade deles. Então a igreja começou a seguir um caminho mais para a ideia de ser rígida e intolerante. A exortação de Jesus, de forma carinhosa, lembre-se, Efésios, de onde você caiu. Lembra lá como começou esse processo? Na minha visão, começou quando eles começaram a enfrentar e defender a verdade. Então, uma coisa boa que Jesus elogia, acabou levando eles a
mudarem o percurso um pouco do comportamento deles. O que Jesus fala assim, arrependam-se, mude a mente, pense um pouco diferente. Não é agora tolerar, mas não desprezar, ser um pouco mais flexível. E pratique as obras que praticava no princípio. Volta àquilo que era antes, aquela união, aquela simplicidade, aquela facilidade de se relacionar, sem ter medo de expor as suas dificuldades, o seu pensamento. Deixa ali, deixa fluir essa afetividade entre vocês. Não sejam tão mesquinhos e rígidos e punitivos sobre as pessoas. Valorizem a verdade, mas também em amor. É interessante que o apóstolo João vai escrever uma carta, uma das cartas pequenas que ele escreve, que fala disso, desse equilíbrio entre a verdade e o amor. Nós estudamos, quando estudamos o panorama, a sinopse do Novo Testamento. Então, uma boa exortação que Jesus dá para essa igreja. Jesus fala, talvez vocês estão acostumados, vocês não vão conseguir mudar, estão gostando desse jeito. Então Jesus fala, se não se arrepender, se vocês não mudarem a mente e não mudarem o coração, não começarem a pensar de forma correta, acharem que o comportamento de vocês é o certo, então vocês têm que mudar a mente. Vai afetar as emoções. E aí vocês vão praticar, vão agir de forma diferente. Isso é o grande arrependimento. Começa pela mudança de mente, afeta o coração, a gente passa a sentir diferente, então sentir diferente a respeito das outras pessoas, e a gente começa a praticar, a se envolver com as outras pessoas, com a vida, e deixar-se abrir a nossa vida para as outras pessoas. E Jesus fala, se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Em outras palavras, o que Jesus Cristo está falando aqui, Jesus falou, eu plantei um candelabro aqui, a igreja, para ela ser bênção em Éfeso. Agora, se vocês querem, apesar de tudo aquilo que vocês fizeram de bom, mas se vocês querem caminhar dessa maneira, abandonar o primeiro amor, não há razão para vocês existirem aqui. Então eu vou remover de vocês daí. Porque vocês não vão estar mostrando um dos grandes atributos de Deus, que é o perdão, que é o reconciliação, que é o amor de Deus. O amor verdadeiro, o amor fiel. Então, se vocês não mostram isso nos relacionamentos de vocês, se vocês perderam isso e não se arrependerem, não mudarem, não voltarem atrás, não existe razão de vocês existirem. Forte essa palavra. Alguns não queriam, achavam que já eram donos. Mas o interessante, quando a gente estuda a história da igreja, 10 anos depois, a igreja de Éfeso ainda estava sendo elogiada por ser uma igreja boa e amorosa. Eles ouviram. E 10 anos depois, passou-se mais uma geração e eles estavam ali firmes com Jesus. Mas depois de um tempo, a igreja de Éfeso deixou de existir. Voltou novamente a cair nesse problema. Então, apesar de Jesus Cristo dar essa ameaça, né, se vocês não se arrepender, eu removerei o candelabro de Éfeso, Jesus ainda faz mais um elogio. Ele fala, mas há uma coisa a seu favor, apesar de eu estar sendo severo com vocês, tem uma coisa que me agrada muito. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então, Jesus Cristo elogiou no começo, depois deu uma advertência, apontou um erro, deu uma advertência que eles têm que se arrepender, e essa palavra é uma ameaça muito forte, eu removerei o candeeiro, mas ele fala aqui, eu tenho uma coisa a favor de vocês. Vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Se é uma atenuante, significa que esse problema com os nicolaítas era muito grave. Nós não sabemos ao certo, houve alguns escritores que falavam que eram homens, ou essa palavra nicolaítas tinha a ver com trazer comida. De participar dos banquetes à adoração a Diana, à idolatria. Então, homens que por causa da graça, que já que somos salvos pela graça, então eles usavam a concepção de graça, achando que já que somos salvos, não tem problema nenhum nós participarmos dos banquetes que são oferecidos aqui nessa cidade. A ideia do prazer, saborear, viver e ter a satisfação e a alegria nas coisas que são oferecidas no mundo, em
todas as áreas morais, sexuais, dinheiro, diversão. Então, a pessoa buscava principalmente as ofertas que eram entregues à deusa Diana, ao imperador. Não tinha problema nenhum adorar o imperador, não tinha problema nenhum adorar a Artemis ou a Diana. Então eles estavam fazendo o sincretismo, eles estavam trazendo essa ideia de que nós podemos adorar a Cristo, ter Cristo e também vivermos da vida do jeito que nós quisermos, porque nós somos salvos. O crente, na cabeça deles, não há necessidade de santificação, de que Cristo seja Senhor da nossa vida e suficiente da nossa vida. Então é algo muito grave. Alguns também acham que os nicolaítas, por causa talvez de um tal de Nicolau, queria introduzir na igreja graduações e hierarquia. Então uma pessoa superior a outra. Essa é algo que Jesus Cristo combateu também lá com os discípulos. Ele fala, se alguém quiser ser o maior entre vocês, seja aquele que vos sirva. Então não sabemos se é a tentativa de trazer hierarquia, uma pessoa ser chefe do outro, trazer esse papado dentro da igreja, ou se era pessoas que estavam convidando e abrindo portas para que a igreja então desfrutasse de imoralidade e de toda a religiosidade pagã, dizendo que não havia importância nenhuma. Talvez essa prática dos nicolaítas fosse mais referente a essa questão de comidas, eles irem para esses banquetes e desfrutar desses banquetes, se saciarem com lá e curtirem com muita bebida, a farra e adorando a Diana, se misturando com esses adoradores pagãos. Talvez seja. Sabe por quê? É por causa daquilo que vai ser dito por Jesus a seguir. Ele fala o seguinte, aquele que tem ouvidos, isto é, se você tem ouvido, se os ouvidos seus foram abertos, o que Jesus Cristo está falando aqui? É que no meio da igreja vai ter pessoas que gostaram da convivência com a igreja. Eles aderiram à igreja, são simpatizantes da igreja, têm cara de salvos, praticam até algumas coisas que são salvos, talvez até são moralmente sadios, mas nunca se converteram. Eles creem que a vida que eles levam vai fazer com que eles sejam salvos diante de Deus. Então são pessoas ímpias, pessoas que estão desprezando a graça e não reconhecem que são pecadores e que precisam da salvação pelos méritos de Jesus. Então, toda a igreja local tem pessoas que se convencem de que serão salvos, mas não são salvos. E são confundidos como se fossem realmente salvos por todos nós. E existem aquelas pessoas que reconheceram seu pecado, pediram perdão para Deus e aceitaram e creram que somente o sacrifício de Jesus pode levar eles para a salvação. E isso é somente através da fé, por obra nenhuma, e que já são salvos. Essas pessoas tiveram seus ouvidos abertos. Essas pessoas são mais que vencedores em Cristo, já venceram a morte e estão seguros nas mãos de Cristo e nas mãos do Pai. Então, em toda a igreja vai ter esse grupo convencido, mas não convertido, e vai ter o grupo daqueles que os ouvidos foram abertos e que são realmente vencedores. Então, Jesus Cristo está se dirigindo a essas pessoas que têm os ouvidos abertos. Isto é, aqueles que têm ouvidos, isto é, que conseguem ouvir aquilo. Porque uma pessoa que não nasceu de novo, ela pode ouvir Jesus Cristo falando, ela não consegue entender. Ela não consegue entrar na mente e no coração e, consequentemente, não consegue praticar. Ela vai ouvir a palavra de Deus simplesmente como dicas para a moralidade, daquilo que pode ou não pode fazer, mas não vai se apropriar do amor de Deus, da salvação de Jesus. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a comunicação de Deus para com nós é através do Espírito, não somente da mente e do coração, é através do Espírito. E quem tem os ouvidos espirituais consegue ouvir. Não é uma mensagem estranha, mas é que faz sentido, começa a fazer sentido. Você olha e você vê que aquilo é para você. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus.
Então Jesus Cristo fala, se você é vencedor, se você creu em Cristo, então esse vencedor, aquele que vai perseverar até o fim, porque é vencedor, e depois quando vier o julgamento de Deus, a ira de Deus sobre o homem, vai continuar vivo, não será derrotado pela ira de Deus, então, porque creu em Jesus agora, antes, então esse é o vencedor. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então não é alguém que vai vencer, ao vencedor. Jesus está falando, talvez aqui, é que alguns daqueles que são genuinamente salvos estavam confundidos e achando que podiam também participar com os pagãos. Naqueles banquetes, estavam atraídos, estavam em dúvida. Então Jesus Cristo vem aqui trazer uma mensagem que boa parte daquela igreja, eles rejeitavam essa prática dos nicolaítas. Mas alguns crentes imaturos estavam ou em dúvida ou estavam querendo praticar, querendo absorver e participar daqueles banquetes. E Jesus Cristo então fala para essa igreja, ao vencedor darei o direito, isto é, existe o direito para vocês que um dia, quando terminar tudo e eu com vocês vivemos no paraíso de Deus, vai ter uma árvore da vida e vocês vão comer dessa árvore. Não sei se você percebeu aqui a analogia. Não comam desse banquete, porque vocês comerão da árvore da vida. Aquele banquete vale a pena. Quando nós esquecemos de que somos vencedores, quando nós esquecemos daquilo que vamos ter em Cristo e já temos em Cristo, o mundo se torna atraente para nós. Nós começamos a perceber que nós merecemos prazer, nós merecemos porque a vida é dura. Mas quando a nossa perspectiva está lá em Deus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez e no que a gente vai desfrutar em Deus, um grande banquete, as bodas do Cordeiro, vamos reinar com Ele, as coisas aqui perdem sentido. Mesmo as coisas mais inocentes, mesmo as coisas mais preciosas, elas são incomparáveis com aquilo que nós temos em Cristo e vamos desfrutar na frente. A pergunta é qual banquete que você quer participar? O banquete de homens ímpios que estarão indo para o inferno se não se arrependerem? Ou você quer aguardar esse lindo banquete que está preparado para nós e que vamos comer eternamente do fruto da árvore da vida? Que promessa! Promessa de recompensa. É uma recompensa, mas é para quem já é salvo, quem é vencedor. Então, se eu sou vencedor, para que eu vou atrás desses banquetes? Se eu não sou, eu preciso, porque não vou estar lá. Isso é uma coisa que deve ser um princípio que governa todos os meus dias. O que eu prefiro? O temporário, o sujo ou o puro e eterno? É fácil tomar decisões, porque muitas vezes aparece diante de nós algo que não está escrito na Bíblia se nós devemos fazer isso ou não. Eu tenho que considerar, isso glorifica a Deus, isso é sujo, isso é temporário ou é puro e é eterno. Há várias pessoas na Bíblia que trocaram uma coisa temporária por algo que é eterno. Um dos grandes exemplos que trouxe problema para todos os seus descendentes foi Esaú, irmão de Jacó. Ele tinha primogenitura, mas ele preferiu vender a primogenitura por um prato de lentilhas, porque ele estava simplesmente com fome. Não tem nenhum erro você comer lentilhas, comer um churrasco, não tem nenhum erro. Mas o momento e por que você está fazendo aquilo é que conta. Hoje nós estudamos então a igreja de Éfeso, uma história muito bonita de uma igreja, cristãos que são exemplos para nós, o empenho de vários homens de Deus com aquela igreja, e uma igreja que abençoou toda uma região, uma igreja que sofreu, mas foi fiel em várias áreas. E ao mesmo tempo que Jesus Cristo se revela que a igreja de Éfeso está nas suas mãos, ele elogia essa igreja e ele exorta a igreja. Jesus Cristo não tem receio de trazer uma mensagem de exortação, porque ele quer sempre o nosso bem. E ele considera todas as coisas. Ele não somente vê a nossa propaganda ou aquilo que os homens veem que a gente faz. Ele conhece também a nossa motivação e a nossa intenção. E Jesus Cristo quer que a igreja manifeste a sua graça, o seu amor
mas também zele pela verdade. Qualquer desequilíbrio aqui não vai ser bom. Que possamos, como indivíduos, viver o exemplo dessa igreja e também como igreja verificarmos talvez que áreas que nós podemos melhorar e que áreas talvez a gente tenha que se arrepender. Que Deus te abençoe, deixe o Espírito Santo falar no seu coração e vamos juntos aí, né, se pudermos um ajudar ao outro para sermos uma igreja e indivíduos que sejam apreciados, que Jesus Cristo só tenha elogio e louvor para conosco. Que Deus te abençoe. Senhor, muito obrigado por essa carta que Jesus Cristo enviou à igreja de Éfeso. Muitas vezes nós somos tão eficientes no teu trabalho, nos dedicamos tanto, mas por causa de alguns obstáculos, de algumas frustrações, de algumas coisas que nós vemos, talvez até com injustiça, nós desanimamos. Que o exemplo dos Efésios seja para que a gente continue, porque sempre estamos servindo a Cristo e não a homens. Que o Senhor nos ajude a olharmos para nós mesmos e vermos se estamos fechando o nosso coração para relacionamentos saudáveis, se não estamos abençoando tanto as pessoas com o amor de Cristo, mas ao mesmo tempo nos ajude a ensinarmos, a pregarmos, a ajudarmos pessoas que talvez estejam em erro, para que haja uma saúde doutrinária no nosso meio, mas que uma coisa não prejudique a outra. É somente pela tua graça, pelo teu poder, que possamos agir dessa forma. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Amém?